Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 18 de maio, como sempre vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Final de semana com grandes jogos pelo Brasileirão da Série A, da Série B e também Paulista da segunda divisão e também da Série A3. Conosco mais uma vez o nosso comentarista oficial Gil Cipriano, que vai falar tudo o que aconteceu não só nesses campeonatos, mas também todos os destaques mundiais que temos para hoje. Para a gente começar, vamos falar aqui de Libertadores. A Conmebol eliminou o Boca Juniors e o River Plate será o adversário do Cruzeiro nas quartas de final da competição. O Boca Juniors está eliminado, pois o Tribunal de Disciplina da Conmebol puniu o clube na noite deste sábado por ter sido considerado responsável pela confusão que suspendeu a partida da última quinta, após 1 hora e 5 minutos de paralisação, em função de jogadores do River terem sido atingidos por um composto de pimenta quando retornavam para o segundo tempo do confronto na Bombonera pelas oitavas de final. Portanto, Conmebol foi mais que justa, puniu a equipe do Boca Juniors, que, lógico, os jogadores acabaram pagando por um ato que a torcida acabou fazendo, cometendo. Mas para comentar com a gente sobre todo esse desfecho, começar a entrosar hoje já com o Gil, segundona, a gente voltando aí final de semana com exposição em Fernandópolis, como você pode perceber, minha voz até tá meio rouca, é a gripe, que vai nos pegando, mas a gente toca o barco e vamos apresentar o programa mesmo assim. Então, vamos falar um pouco da Libertadores, Gil? O Boca está fora e o River vai ser o adversário do Cruzeiro nas quartas de final. Gostaria que você falasse, pessoal de casa, esse desfecho, se aconteceu da melhor maneira possível ou se a Conmebol ficou devendo aí punição a alguém ou se puniu alguém severo até demais. Muito boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no Canal 10. A decisão da Conmebol aí, como vocês disseram no sábado à noite, já era esperado. A gente está acompanhando a mídia e realmente o Boca ia ser punido, e como foi, e merecidamente, na minha opinião, pelos incidentes ocorridos na Bombonera. Apesar de tudo, ainda cabe recurso para o Boca, contratar um advogado brasileiro para ver se consegue reverter essa posição aí, incômoda. Mas a decisão foi justa, da Conmebol, reunida na sua sede em Assunção, no Paraguai, e agora já foi definida, como você disse, o adversário do Cruzeiro, que vai ser o River na quinta. Mas até lá vão aguardar surpresas aí. Quer dizer, a justiça ainda pode mudar, Exatamente. Cabe, como no próprio artigo da Conmebol, tem uma cláusula lá que cabe recurso à decisão da Conmebol. Então, quer dizer, se der uma brecha aí pro Boca, pode ter certeza que eles vão melar esse jogo. Com certeza, os jogadores que fizeram aí uma boa campanha na primeira fase, a melhor campanha na primeira fase, infelizmente pagaram por um ato dos seus próprios torcedores. Então, cabe realmente o recurso, assim como disse o Gil, porém, por enquanto é River Plate e Cruzeiro nas quartas de final. Os confrontos já começam nessa terça-feira. Amanhã teremos Emelec do Equador contra Tigres do México. O jogo será no Equador, às 22 horas. Na quarta-feira, sequência com Santa Fé da Colômbia e Internacional. O jogo será o primeiro jogo na Colômbia. Também teremos na quinta-feira os dois últimos jogos das quartas, Guarani do Paraguai e Racing da Argentina. O jogo será no Paraguai. E às 22 horas também na quinta-feira, por enquanto no Monumental de Nunes, River Plate e Cruzeiro, se nada não mudar até lá, se a justiça não alterar, é River e Cruzeiro na quinta-feira. Portanto, esses confrontos da Libertadores e, lógico, na quarta-feira vamos voltar a falar todos os resultados da terça-feira e também novamente sobre esses jogos das quartas e quinta-feira, que com certeza vão mexer e muito com os torcedores, inclusive brasileiros do Cruzeiro e do Internacional,
que são os representantes brasileiros agora na competição. Mudando de Libertadores, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro Série B. A Série B que também teve aí já 2 rodadas, assim como o Brasileirão da Série A. E a rodada começou na sexta-feira com Bahia e Mogi Mirim. E o Bahia goleou o Mogi, time paulista, por 4-1. O jogo foi em Pituaçu. O Sampaio Corrêa também venceu bem, venceu o Macaé pelo placar de 3-1. O Santa Cruz venceu o Paraná por 4-1. O Criciúma, mesmo jogando em casa, perdeu para o ABC por 2-0. O Botafogo venceu o CRB pelo placar de 4-1. Como podemos ver aí, 3-4-1 nessa segunda rodada da Série B. O Bragantino, time paulista, venceu o Paysandu jogando em casa por 1-0. O Boa Esporte Clube, mesmo jogando em casa, perdeu para o Náutico por 1-0. O Oeste de Itápolis, mesmo jogando em casa, foi derrotado pelo Vitória da Bahia por 2-1. O Ceará venceu o Atlético Goianiense por 2-0. E o Luverdense venceu o América de Minas pelo placar de 1-0. Após esses 10 jogos, da segunda rodada, quem lidera é o Sampaio Corrêa, o Botafogo e o Náutico. Ambos aí as 3 equipes com 100% de aproveitamento, seguidos aí do Bahia, que é o quarto, com 4 pontos. Os restantes dos times, maioria com 3 pontos, e apenas 3 equipes não pontuaram. Foi o Boa Esporte, o Paysandu e o Mogi Mirim, que perderam as 2 partidas até agora. Gostaria de saber de você, Gil, sobre essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Como podemos ver aí, tivemos 3 resultados de 4-1, um de 3-1, uma média boa de gols, E a Série B promete aí, como já podemos ver, o Botafogo da Maitê Proença está já no G4 e quem sabe permaneça aí até o final, Sem dúvida nenhuma, Valdinei. O Botafogo aí que no sábado também fez uma homenagem justa para um dos seus maiores atletas, o Nilton Santos. Se estivesse vivo, completaria 90 anos no sábado. Venceu e venceu bem. Como você citou, teve 3 jogos aí que, por vitória de 4-1, o Botafogo venceu. O Sampaio, que é a grata surpresa, é o líder do campeonato, o Sampaio, E o próprio Náutico. Os 3 aí que estão 100% na competição, seguido do Bahia, que entrega o G4. Já na zona de rebaixamento no Z4, América Mineiro, Boa Esporte, Paysandu e o Mogi Mirim, que ainda não se encontrou no campeonato. As 2 partidas perdeu as 2, quer dizer, e tem um jogo difícil agora, na próxima rodada já. Joga em casa, contra o Sampaio, se não me falha a memória. Outro grande destaque também foi o Bragantino, que reabilitou, havia perdido o primeiro jogo, venceu o Paysandu de 1-0, e o Oeste, que jogando em sua nova casa, agora no estádio Prefeito José Liberati, em Osasco, saiu vencendo de 1-0 e depois o Vitória virou para 2-1. Quer dizer, então, como você disse, é início ainda de campeonato, só que a média de gols já superou a da Série A. Enquanto na primeira rodada a Série B teve uma média de 1,6, essa aí já foi bem melhor e melhor que a Série A também. Com certeza, o Gil citou aí o jogo do Mogi na próxima rodada, realmente é contra o Sampaio Corrêa em casa, e os outros 2 paulistas, o Oeste vai até o Rio jogar contra o Macaé, enquanto o Bragantino também vai até a casa do Vitória, no Barradão, enfrentar, portanto, Vitória e Bragantino, Macaé, Oeste e Mogi Mirim, Sampaio Corrêa. Esses são os próximos jogos das 3 equipes paulistas na Série B do Brasileirão, que, como o Gil também citou, começo de competição, mas já temos aí grandes números de gols, e essa Série B também promete, porque, querendo ou não, temos várias equipes com nome, tradição, que podem brigar para o acesso da elite do Brasileirão do ano que vem. Por enquanto, Sampaio Corrêa, Botafogo, Náutico e Bahia são os primeiros, mas muita coisa vai mudar até lá, até o final da competição. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos também 10 jogos, segunda rodada, no qual
temos apenas um time 100%, e é o Corinthians, né? O Corinthians com 100% de aproveitamento, a única equipe que venceu as 2 primeiras partidas, né? Então é o líder da competição com 6 pontos, o Atlético Mineiro vem em segundo com 4, o Sport em terceiro também com 4, o Goiás em quarto também com 4, Ponte Preta em quinto com 4 e o Santos em sexto também com 4. Os demais equipes todos com 3 pontos, 2, 1, e o único time, né, curiosamente, que não somou nenhum ponto foi o Cruzeiro, o atual campeão brasileiro, ou melhor, bicampeão brasileiro, não somou nenhum ponto, acho que por ter colocado, né, time reserva nas 2 partidas, né, time misto, por conta da Libertadores, mas por enquanto o projeto da Libertadores está dando certo, né? A equipe eliminou o São Paulo, está nas quartas de final contra o River. Porém no Brasileirão tem que abrir o olho, né? Porque se acontecer aí uma eliminação nessa próxima fase, ou na semifinal, ou até mesmo perder o título da Libertadores, a equipe pode, se não focar também no Brasileirão, ficar mal aí na tabela e ficar tarde demais para recuperar seus pontos. Os resultados dessa segunda rodada, eu vou falar cada jogo, gostaria que o Gil também citasse. O Coritiba, no sábado, no Couto Pereira, recebeu o Grêmio e venceu pelo placar de 2-0. Gil, gostaria que você comentasse sobre esse resultado, se houve alguma surpresa, né, pois o Coritiba, não, como se diz, não estava jogando bem, né? Pelo menos no Campeonato Paranaense, mas agora no Brasileirão parece que começou bem, né, de uma forma positiva. Pelo menos agora jogando em casa venceu por 2-0. Eu concordo. O Curitiba, que no primeiro jogo do Brasileiro saiu vencendo de 1-0, depois derrubou a virada do Chapecoense, venceu o Grêmio por 2-0, e o Grêmio que está numa situação incômoda, está na zona do rebaixamento. O primeiro jogo empatou em casa 3-3 contra a Ponte Preta, e agora perdeu para o Curitiba, que não é uma grande equipe, quer dizer, então o Grêmio tem que tomar cuidado também, porque está certo que está se remodelando, está formando uma equipe cujo elenco são jogadores da base, jovens, mas como se diz também do Cruzeiro, aí tem que se preocupar, você não pode perder pontos bobos em casa não. Com certeza o Coritiba venceu por 2-0, os gols foram anotados por Thiago Galhardo e o outro foi contra de Eraso do Grêmio, né, numa bobeira da zaga, né, um zagueiro acabou tirando a bola, chutando no seu próprio companheiro, a bola acabou encobrindo o goleiro Marcelo Groi e entrando nas redes, portanto 2-0 para o Coritiba. Também no sábado o Goiás recebeu o Atlético Paranaense no Serra Dourada e venceu pelo mesmo placar do Coritiba, 2-0. Eu gostaria também que o Gil citasse sobre o Goiás, que até então não levou nenhum gol na competição, né? Empatou em 0-0 com o Vasco e agora 2-0 no Atlético Paranaense. O Goiás fez o dever de casa, ele venceu bem 2-0, quer dizer, somou um ponto fora no primeiro do Vasco, quer dizer, a gente está entre os primeiros já com 4 pontos. E é o próximo adversário do Palmeiras agora, o Goiás. O Goiás é adversário do Palmeiras na próxima rodada. Isso. Então, pedreira já para o Palmeiras também, Palmeiras que não venceu nenhuma, depois a gente vai chegando no jogo do Palmeiras aqui, inclusive os gols, né, anotados pelo Goiás foi 2 do Bruno Henrique. 2 gols anotados aí pelo atacante Bruno Henrique, que deu a vitória por 2-0 para o Goiás. No sábado também, porém, às 21 horas, na Fonte Luminosa. A Fonte Luminosa é o estádio do Ferroviário de Araraquara, né? Então o Corinthians foi até Araraquara e venceu o Chapecoense pelo placar de 1-0. Gostaria que o Gil citasse aí também sobre esse jogo. Corinthians invicto e 100% até agora, o único na competição, que após a eliminação, né, no meio de semana da Libertadores, se mostrou aí pelo menos bem para dar sequência no Brasileirão da Série A. Essa vitória foi fundamental para as pretensões do Corinthians e para a equipe também ter um estímulo maior agora nesse Brasileiro, após as eliminações aí do Paulista e da Libertadores. Apesar que o resultado magro nos 2 jogos do Corinthians, mas o importante é os 6 pontos, né? Porque no Brasileiro são pontos corridos, né? E o Corinthians aí está fazendo o dever de casa e bem, venceu fora e em casa. Então o Corinthians
é um bom candidato aí ao título devido ao seu elenco, apesar que as notícias aí nas manchetes aí que vai ter um certo desmanche no time aí, que o Corinthians não tem interesse em renovação de contrato de certos atletas. Inclusive o Guerreiro parece ser um deles e pode até estar indo para o rival Palmeiras, né? Isso são notícias, lógico, nada de concreto, mas que pode acontecer sim. Se realmente o Palmeiras tiver interesse, o Corinthians até já citou, né, diretoria, que não vai fazer questão de segurá-lo por questões financeiras, né? O pedido do Guerreiro está muito alto, mas vamos esperar aí os próximos capítulos dessa novela Guerreiro e Corinthians. O gol do Timão foi marcado pelo jogador Fábio Santos. Ele chutou, né, desviou no Mendonça, mas o árbitro anotou para o Fábio Santos. No desvio, matou o goleiro do Chapecoense, o Danilo, que foi para um lado e a bola acabou desviando e indo para o outro. No domingo, a rodada deu sequência, a segunda rodada, com um 0-0, mais um 0-0 do Vasco da Gama. Se o Goiás não tomou nenhum, o Vasco não marcou nenhum até agora na competição. Mais um 0-0 com o Figueirense no Orlando Scarpelli. Gostaria que o Gil também comentasse sobre esse jogo. E parece que o Vasco, depois que subiu, né, na Série B do ano passado para esse ano, por enquanto não se encontrou, né, Gil? O Vasco da Gama precisa ir urgentemente, porque senão vai brigar novamente para não cair, né? A gente tem que ser realista. O Campeonato Carioca não serve para base de nenhum outro campeonato. A gente sabe que é fraco, as equipes são modestas e sempre a disputa está entre os 4 grandes. De vez em quando entra um pequeno ali para incomodar, mas nada que preocupe os grandes. O Vasco aí, não é porque foi campeão carioca que não tem que reformular, tem que reformular e muito elenco, porque sempre empatou com o Figueirense. Tá certo que foi em Santa Catarina, mas o primeiro jogo o Figueirense perdeu pro Sport, levou uma goleada do Sport. E o Figueirense também, ele se encontra já na zona do rebaixamento. Então o Vasco aí tem que ter muita atenção, porque senão é um sério candidato também a ser rebaixado novamente. Com certeza, Vasco da Gama e toda a sua equipe tem que realmente abrir o olho se não quiser voltar para a Série B no ano que vem. Também no domingo, às 16 horas, tivemos Santos e Cruzeiro. E o Santos saiu vitorioso com um belo gol do Geovânio, né? Chutou, acabou desviando na zaga e marcando um belo gol, né? Por sinal mesmo, com desvio, matando o goleiro Fábio. 1-0 para o Santos, que está com 4 pontos e segue bem na competição. Um empate fora e uma vitória em casa, acho que fez por enquanto o seu dever até o momento. Já o Cruzeiro entrou com time reserva, né, por conta da Libertadores. Então gostaria de saber, Gil, se esse jogo teve alguma surpresa ou se isso era esperado mesmo, o Santos vencer o time misto do Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro ser um time misto aí, quer dizer, você vê, trouxe sérias dificuldades para o Santos. O Santos venceu na Vila, praticamente com o time quase completo. Venceu por 1-0 por um destaque individual do Geovânio. Sempre quando precisa, esse menino aí tem talento e demonstra isso dentro de campo. Quer dizer, o Santos foi fundamental a vitória e o Cruzeiro, mesmo com o time reserva, é uma equipe qualificada. Mas também, como você disse bem aí, tem que abrir o olho, porque de repente aí, mesmo que ele saia na próxima fase ou nas finais, quer dizer, o campeonato é pontos corridos. Depois você reverter é muito difícil. Com certeza, Santos, por enquanto, bem, né? Vamos ver se continua, pois pegou um time misto do Cruzeiro, né? Então, dificuldades irão aparecer pela frente. Também no domingo, no Maracanã, às 16 horas, o Flamengo empatou com o Sport. O Sport vencia por 2-0 e o Flamengo empatou em 2-2 no finalzinho da partida, jogando em casa. Gostaria que o Gil também citasse sobre esse empate no qual o Flamengo aí, até então, foi o primeiro ponto, havia perdido para o São Paulo na primeira rodada. Já o Sport é o terceiro colocado, tem 4 pontos, conseguiu um empate fora, né? Um bom resultado após a vitória em casa na primeira rodada. Esse jogo aí teve um lance atípico aí, porque o Sport vencendo por 2-0,
Depois o goleiro Magrão machucou, teve que sair, e o Diego Souza foi pro gol. Quer dizer, o Flamengo fez um gol, quer dizer, o Diego Souza tomou um gol de empate, depois em seguida fez uma ótima defesa também, evitando a derrota do Sport. Foi pro Sport um ótimo resultado, só que também você não pode vacilar tanto, né? Vencendo de 2-0, deixar o outro time empatar não pode, porque é um campeonato longo e de pontos corridos, e esses 2 pontos aí podem fazer muita falta para o Sport na sequência. É uma curiosidade, né, desse jogo é que o jogador Diego Souza, que joga no Sport, acabou tendo que ir por gol, né, porque o goleiro Magrão acabou sofrendo a contusão e a equipe já tinha feito as suas 3 alterações. Os gols do Sport foram marcados por um Diego Souza, outro Elber. Pelo Flamengo, Canteiros e Everton anotaram os 2 de empate. O segundo, inclusive, do Flamengo foi marcado quando o Diego Souza estava já no gol. Mesmo assim, acho que até mesmo o Magrão não pegava aquela bola. Um chute no ângulo, certeiro, sem chances para qualquer goleiro, pelo que eu conheço, não pegaria aquela bola. Até, inclusive, reclamaram os jogadores de um lance de fair play, pois o próprio Diego Souza havia jogado a bola para fora, né, em lateral, para um atendimento de um jogador do Sport no ataque, estava sentindo câimbras, porém o juiz não parou e pediu para cobrarem o lateral, e o Flamengo não devolveu a bola, né? Saiu jogando e na troca de passes acabou saindo o segundo gol de empate, muito contestado, porém não tem como mais voltar atrás. O jogo acabou aí 2-2, Flamengo pontuando pela primeira vez na competição. Também tivemos uma goleada, Atlético Mineiro e Fluminense, 4-1 para o Atlético, com direito aí a belos gols, e o Fluminense apenas com um gol solitário do atacante Fred de pênalti. 4-1, o Atlético, pelo que nós já podemos ver aí, absorveu bem a eliminação da Libertadores, né, Gil? O Atlético, já que no primeiro jogo contra o Palmeiras, aí com a equipe praticamente reserva, deu muito trabalho para o Palmeiras aqui em São Paulo, e após a eliminação aí aplicou essa sonora goleada no Fluminense. Tem um ótimo elenco, um dos melhores técnicos do campeonato, e o Galo é forte candidato ao título esse ano. O Galo realmente agora, após a eliminação da Libertadores, demonstrou nesse jogo de ontem que tem sim sede de título e vai correr atrás da taça do Campeonato Brasileiro, já aplicando esses 4-1. O gol do Fluminense foi do Fred, como eu já havia dito. No Atlético Mineiro, 2 foram marcados por Gemerson, zagueiro. Isso aí, o zagueirão marcou 2. Um Dátulo e o outro Luan, fechando a conta, portanto, 4-1 para o Atlético, e poderia ser mais. O Atlético jogou muito bem e poderia ter vencido até por mais, caso tivessem caprichados aí em alguns lances. Ponte Preta e São Paulo fizeram um clássico paulista já nessa segunda rodada no Moisés Lucarelli. Portões fechados por conta de punição para a Ponte Preta, e mesmo assim o time da casa venceu por 1-0 com o gol de Renato Cajá. Por sinal, um belo gol, como sempre, né? Renato Cajá marcou um lindo gol já no primeiro jogo contra o Grêmio, de fora da área, no ângulo. Mais uma vez ele fez outro golaço, mesmo estilo, de fora da área, no ângulo. Rogério Ceni ainda relou na bola, porém não teve chances de mudar o percurso dela, apenas empurrar um pouquinho mais para a rede. Então Ponte Preta vencendo, conseguindo aí mais 3 pontos, está bem, né? Empatou o primeiro fora e agora vence, fez seu dever de casa. O São Paulo encontrou sua primeira derrota, né, Ju? Esse jogo aí foi fundamental, as pretensões da Ponte Preta, como você disse bem, um belo gol do Renato Cajá, e a Ponte do Moisés Lucarelli é quase imbatível. É um time bem montado que vai dar trabalho nesse Brasileirão. Inclusive até o presidente Carlos Aguilar de São Paulo falou que o resultado foi justo, e quer dizer, 1-0 foi às vezes até pouco, segundo a opinião dele, mas a Ponte é um belo time, sim. Não, realmente eu acompanhei a partida, né? Pude assistir o jogo, e realmente a Ponte teve chances de fazer muitos gols.
o Rogério Ceni fez alguns milagres até, e realmente a Ponte, como disse o Gil, né, um time muito bem montado, e no Moisés Lucarelli vai dar muito trabalho e pode aí ser uma das surpresas desse Brasileirão 2015 da Série A. Tivemos também outro 1-0, Internacional e Avaí. O Inter venceu por 1-0 no Beira-Rio e conseguiu aí, mesmo com o time misto, né, por isso vai jogar Libertadores, somar pontos, e 3 pontos, que é o importante, jogando em casa, fez seu dever. Internacional, primeiros 3 pontos na competição, primeira vitória. O Avaí não conseguindo aí somar, ficou apenas com 1 ponto na tabela, né? Teve um empate apenas na primeira rodada. O que esperar, né, Gil, do Internacional, que está na Libertadores, ó, e conseguiu vencer um jogo com o time misto nesse final de semana. Já na primeira rodada, o Inter sofreu uma goleada para o Atlético Paranaense e agora, jogando em casa, conseguiu vencer o modesto Avaí por 1-0. Fundamental 3 pontos nas competições, né? Dentro de casa tem que somar pontos mesmo, que vão ser muito valiosos na sequência do campeonato. O Inter, como você disse, está mais focado mesmo no próximo jogo da Libertadores. O Internacional focado na Libertadores, mesmo assim não deixou de pontuar no Brasileirão. E encerrando a segunda rodada, tivemos um empate também sem gols, inclusive envolvendo aí o time do Gil. O Palmeiras, jogando na Arena Joinville, empatou em 0-0 e com isso ainda não teve nenhuma vitória, assim como o Joinville. O Joinville perdeu a primeira partida para o Fluminense e empatou desta vez em casa. O Palmeiras empatou com o Atlético em casa e agora fora empatou com o Joinville. Começo meio fraco do Palmeiras, né, Gil? Concordo com você, inclusive o próprio Oswaldo também não ficou muito contente hoje com a atuação da equipe. Já disse que já tem uma lista de dispensa e uma lista de contratações. Quer dizer, o Palmeiras, se quer alguma coisa no campeonato, se almeja uma Libertadores, tem que vencer essas equipes de menores expressões. Porque se a gente for pegar aqui, amigos, do 16º colocado até o 20º, os últimos 5 colocados, tem 3 equipes de Santa Catarina. E entre elas está aqui o Joinville. Então o Palmeiras, que se cuide, tem que melhorar e muito aí se tem alguma pretensões aí para Libertadores e até para a própria conquista do campeonato. Com certeza, Palmeiras, assim como o Vasco, né? O Vasco empatou 2, o Palmeiras também 2. O Vasco subiu, né, esse ano agora para a Série A novamente. O Palmeiras, como lembramos, no ano passado também passou apuros para permanecer na Série A. E se não quiser passar novamente esses apuros, precisa realmente começar a jogar e vencer os seus jogos. Esses, portanto, foram os destaques do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Também falamos da Série B. E agora, apenas no próximo final de semana, teremos a 3ª rodada, assim como na B, também como na A. Os times paulistas, o São Paulo enfrentará o Joinville no Morumbi no sábado. Outro time paulista, o Palmeiras, como disse o Gil, vai pegar o Goiás em sua arena. O Corinthians vai no Maracanã enfrentar o Fluminense. E também o Santos enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. E a Ponte Preta encara o Cruzeiro no Mineirão. Então, estes são os próximos jogos dos times paulistas, né? As 5 equipes paulistas que estão no Brasileirão da Série A. A gente vai para um breve intervalo agora e voltaremos já para falar tudo o que aconteceu no Paulista da Série A3, no Paulista da 2ª Divisão e também nos campeões pelo mundo, né? Campeonatos europeus aí se encerrando. A gente volta já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura
E fique por dentro de tudo que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você, com certeza, irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta segunda-feira. Falamos no primeiro bloco os destaques do Campeonato Brasileiro da Série B e também da Série A. Para a gente dar sequência, vamos falar dos campeões pela Europa. Pelo espanhol, com gol de Messi, Barcelona venceu o Atlético de Madrid e sagrou-se campeão espanhol. O Barça chegou aos 93 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Real Madrid, que tem 89 pontos, faltando apenas uma rodada. Trata-se do quinto título espanhol do Barcelona nos últimos 7 anos, desde 2008, quando o técnico José Guardiola montou as bases do atual time. O time catalão levantou o troféu nas temporadas 2008 e 2009, 9 e 10, 10 e 11, 12 e 13 e agora nesta 14 e 15, 2014 e 2015. Na temporada 2011 e 12, o Caneco ficou com o rival Real Madrid e no ano passado a conquista ficou com o Atlético de Madrid. Ao todo foi o 23º título espanhol do Barça, portanto parabéns aí ao time do Barcelona. A constelação, do time do Barcelona, inclusive ontem o Suárez não jogou, não atuou, não fez o trio MSN, porém venceu por 1-0 com o gol de Messi, para variar, mais um golzinho do craque Messi. Neymar também jogou, boa atuação e a equipe do Barça, portanto, campeão
Espanhol. E eu gostaria de saber do Gil também sobre esse resultado do Barça, né, já campeão, que pode inclusive alcançar aí a tríplice coroa, né, no ano, e também os demais destaques europeus, aí, os campeões pelo mundo. Gostaria que você citasse. Esse título do Barcelona foi merecido e inquestionável. Como você disse bem aí, agora ele busca a tríplice coroa. No dia 30/5 tem o jogo na Copa do Rei contra o Atlético de Bilbao e no dia 6 da Champions. E o PSG também busca a tríplice coroa. Ele foi campeão da Copa da Liga Francesa, foi campeão francês, e no dia 30 agora ele vai disputar a final da Copa da França contra o Auxerre. Quer dizer, só que se for ver entre as duas equipes, né, Valdinei, o PSG está bem mais tranquilo conquistar essa tríplice coroa, porque o Barça também, assim, tem dois adversários aí, quer dizer, um mais difícil, o outro não tanto, mas as duas equipes aí europeias buscam essa tríplice coroa. No português, o Benfica foi campeão depois de 31 anos, o time português que não conseguiu uma conquista, o bicampeonato. A última vez que conseguiu foi em 1983 e 84. Temos também o Zenit, campeão na Rússia, o Juventus, que já tinha sido campeão na Itália, o tetracampeonato, a equipe aí da Velha Senhora tem 31 títulos, é a equipe que tem mais títulos no futebol italiano. E também quer dizer, se for ver, o inglês só falta uma rodada, mas o Chelsea dificilmente não será campeão. São as equipes aí europeias que já definiram os títulos nessa temporada 2014-2015. Como podemos ver aí, grandes campeões realmente, né? Times de grandes expressões conquistando realmente seus títulos em suas competições nacionais. Mudando agora, né, de campeonatos europeus, né, de títulos pelo mundo, vamos falar agora do Paulista da Série A3, o Paulista da Série A3 que chegou ao fim, o quadrangular final, e o Votuporanguense está na final, isso mesmo, o Votuporanguense terminou como líder do seu grupo com 13 pontos, após vencer ontem o Internacional de Limeira por 2-0, jogando no Plínio Marim. Uma ótima campanha da Votuporanguense, merecida, e está realmente na final do Paulista da Série A3 e já garantido no Paulista da Série A2 do ano que vem. O time do Votuporanguense vai fazer a grande decisão da A3 com o time do Taubaté, que venceu também o seu último jogo ontem por 1-0 diante do Primavera e terminou seu grupo com 14 pontos. As outras duas equipes que subiram também para a Série A2, juntamente com o Votuporanguense e Taubaté, foram Juventus, que terminou em segundo no grupo da Votuporanguense com 11 pontos, e o Atibaia, que também terminou em segundo no grupo do Taubaté com 9 pontos. O Juventus, né, conseguiu acesso após a goleada por 4-1 no Grêmio Osasco. E o Atibaia venceu o Barretos por 1-0, gol no finalzinho que acabou eliminando o empate, daria o acesso à Série A2 ao Barretos, e o gol do Atibaia fez com que tudo mudasse e a equipe aí de Indaiatuba conseguiu o acesso juntamente a Taubaté, Juventus e Votuporanguense, e a final já será jogado o primeiro jogo no domingo em Votuporanga, no estádio Plínio Marim. Votuporanga e Taubaté, e depois no outro final de semana na casa do Taubaté e Votuporanga. Vamos ficar na torcida para quem sabe a Votuporanguense possa trazer esse título, pois já está na Série A2, né? Então tá de parabéns toda a cidade de Votuporanga, todos os torcedores que com certeza contribuíram para essa excelente campanha, e é lógico para os jogadores e diretoria que fizeram realmente um trabalho sério e conquistaram, portanto, não só o acesso, mas podem também conquistar o título da Série A3 deste ano. Gil, gostaria que você comentasse, né, sobre essa última rodada do quadrangular final da A3 e falasse um pouco também da Votuporanguense, né, porque esse trabalho magnífico eu acho que deve ser um espelho, né, para o nosso saudoso FFC, toda a diretoria, né, que possa espelhar, não ficar com inveja, né, ficar com
com raiva porque um adversário subiu, não, pelo contrário, né? Vamos nos espelhar nele, né? Então, gostaria que você comentasse sobre esses jogos da Série A3. Eu concordo plenamente, porque jamais a gente pode pensar nesse tipo de coisa, em rivalidade. Quer dizer, é gostoso, você tem uma Votuporanguense subindo, jogando um bom futebol, a gente vê um FFC forte, quer dizer, torna a nossa região uma referência no estado em termos de futebol. Para muitos aí, a Votuporanguense foi até surpresa, porque muitos esperavam que o campeão desse grupo 2 seria o Juventus, mas a equipe de Votuporanga não, surpreendeu e merecidamente vai fazer a final contra o Taubaté. O Taubaté também é uma equipe boa, que no primeiro jogo, na primeira fase, venceu o Votuporanguense em seu estádio por 3-1. O primeiro jogo será em Votuporanga, o Taubaté joga por 2 resultados iguais, por empate aí no caso, né? Por ter feito a melhor campanha. E um fato lamentável foi do Barretos, que tinha tudo em mãos para subir. Se tivesse, pelo menos no jogo do meio de semana, tivesse empatado, quer dizer, tinha grande chance, mas perdeu em casa e perdeu no último minuto, lá aos 46 minutos, para o Atibaia. Quer dizer, é lamentável isso aí, um trabalho aí do ano inteiro, né, Valdinei? Se deixar escapar aí entre suas mãos. Tinha tudo para o Barreto subir, mas também a campanha dele aí foi uma campanha ótima e que, se não foi esse ano, quem sabe o próximo ano a equipe aí de Barretos possa surpreender e conseguir o acesso. Com certeza, mas parabéns, né? As 4 equipes que conquistaram acesso aí, né? Vamos repetir novamente: Votuporanguense, Juventus, Taubaté e Atibaia. E por coincidência, as 4 equipes jogaram ontem todas em casa e conquistaram o acesso e comemoraram com as suas torcidas. O Barretos, né, como o Gil tinha dito que o Barretos tinha perdido em casa nessa vaga, mas não, o Barretos jogou fora esse último jogo, tinha assim jogado em casa na rodada anterior, né, e perdeu a chance, né, jogando em casa na rodada anterior. Então, os 4 times estão na Série A2 do ano que vem e a final será o primeiro jogo no final de semana, agora no domingo, no estádio Plínio Marim, em Votuporanga. Lógico que vença o melhor, mas a nossa torcida com certeza vai ficar para Votuporanguense, por se tratar aí um time da nossa região que traga o título, o caneco da Série A3. E com certeza, né, o estádio Plínio Marim, inclusive, vai ser demolido, pois estão construindo uma arena, né, um novo estádio em Votuporanga. Eu acho que nada mais justo e não poderia terminar melhor a história do Plínio Marim com um título, né? Quem sabe aí o Votuporanguense conquiste esse título para fechar de vez os portões de uma forma tão bela que é o título da competição. Falando agora de Paulista da 2ª Divisão, no qual o Fernandópolis, né, o nosso querido Fernandópolis, está participando. Pelo grupo 1, no qual o FFC jogou, tivemos os seguintes resultados: Oswaldo Cruz e América empataram em 1-1. O jogo foi na casa do Oswaldo Cruz. A cidade é Oswaldo Cruz mesmo? Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, é isso mesmo. Na sexta-feira o jogo, e o Oswaldo Cruz empatou em 1-1 com a América de Rio Preto. O Vossen que venceu. O Vossen venceu o Bandeirante de Birigui por 1-0. O Grêmio Prudente também venceu o Noroeste por 3-2. O Fernandópolis venceu o Assisense por 2-1 de virada. Vamos falar muito ainda desse jogo. E o Tanabi empatou com o José Bonifácio em 1-1. Após esses resultados, a classificação ficou da seguinte forma no grupo 1. O Vossen de Assis lidera com 13 pontos. O Grêmio Prudente vem em segundo também com 13, porém com um gol a menos de saldo, né? O Vossen tem 7 de saldo e o Grêmio Prudente tem 6. O Fernandópolis, com a vitória, saltou aí de 7º para 3º lugar, com 7 pontos, por ter aí um saldo positivo de 2 gols. O Assisense fecha o G4 também com 7 pontos, porém com saldo 0. Oswaldo Cruz vem em quinto com 7 pontos também e um saldo de menos 2. Em sexto vem o América com 6 pontos, então temos 3 times aí com 7 pontos. O América vem em sexto
com 6 e 0 de saldo. O Tanabe vem em sétimo também com 6, 0 de saldo, porém o América fez um gol a mais que o Tanabe, fez 6 contra 5. O José Bonifácio vem em oitavo com 4 pontos e saldo de menos 2. O Noroeste vem em nono com 4 pontos também, saldo de menos 3. E na lanterna, o Bandeirante de Birigui com apenas 1 ponto na última colocação. Portanto, esses são os 10 times que compõem aí o grupo 1. Destaques do grupo 2, o Olímpia, né, lidera com 10 pontos. O Olé Brasil vem em segundo com 9. O Lemense vem em terceiro também com 9. E o São Carlos vem em quarto com 8. Pelo grupo 3, o São Bernardo vem em primeiro com 11 pontos. Portuguesa Santista em segundo com 10. União Suzano em terceiro com 8. E o Jabaquara vem em quarto com 7. Portanto, estas são as classificações, né? Pelo menos os G4 dos dois grupos 2 e 3 e o grupo 1, no qual compõe o Fernandópolis. Você acompanhou toda a classificação e também todos os resultados. E o 2-1 do Fernandópolis foi difícil, né, Gil? Foi difícil. Fernandópolis que ganhou de virada, saiu perdendo. O Leozinho e o Gil acompanharam. Eu, devido aí à gripe, não consegui ir no estádio também, né, por conta da exposição, a gente acaba, né, pegando essa gripe e não conseguindo ir no estádio. Mas a dupla, né, Leozinho e Gil, estiveram lá e acompanharam toda a partida. E mostra agora para você como foi os 3 gols do jogo. Acompanhe. Aí você acompanhou os 3 gols da partida pelo lado do Fernandópolis. Quem anotou os 2 gols foi o Henrique Coelho, né? O artilheiro, o atacante do Fernandópolis, anotou aí, portanto, os 2 gols da vitória. O Gil estava lá presente, então gostaria que ele comentasse os destaques da partida, né? O que ele achou, o que você achou, Gil, desse jogo, o que o pessoal pode esperar aí para o jogo contra o Tanabe novamente no estádio Cláudio Rodante. Essa rodada foi benéfica para o FFC, porque com essa vitória de virada, configurou no G4 e na terceira posição. Mas para quem assistiu o jogo, quem esteve no Cláudio Rodante,
O Fernandópolis teve muita dificuldade aí nesse jogo contra a Cisense. E a Cisense, tecnicamente, se for analisar, não é uma ótima equipe não, é uma equipe fraca. Só que a gente vê na equipe do FPC, o padrão de jogo não está bem definido. A gente vê uma distância entre meio de campo, ataque e defesa. Quer dizer, o meio de campo não dá o suporte para a defesa e também não municia o ataque. Quer dizer, então tem que tá mais juntos aí esses três setores que são fundamentais para a equipe, e onde, após tomar o gol devido a essas dificuldades, o FPC conseguiu superar, né? Com o Netinho, que entrou muito bem, e o próprio Diego. Eu destaco aí com um grande jogador aí que foi essencial aí, foi o Will, na sua estreia, muita técnica, tem bom posicionamento, o zagueiro, tranquilidade. Olha, foi uma ótima aquisição, porque foi contratado essa semana. É o que veio do Nacional? Exatamente, veio do Nacional, fez aí poucos treinos, fez 2 treinos ou quase não treinou, mas parece que o cara já está no time desde o começo do campeonato. Ótima aquisição, ótimo zagueiro. Gostei também do Ademir, muita garra, então possui um toque refinado, só que às vezes também acho que ele abusa um pouco dessa habilidade dele. Meio que Champions League. Exatamente, só que ontem ele foi fundamental, porque praticamente após ele tomar o gol, ele ficou quase sozinho no meio de campo, e se a gente for analisar ou ver o segundo gol aí, foi jogada dele, o cruzamento dele. Também gostei muito aí do Henrique, que é um matador, presença diária, muita vontade, e o Sapo também. Tem muita vontade, só que isso que eu falo, o Henrique, o Sapo, ele volta muito para buscar jogo, tá errado. Aí dentro de casa a gente tem que ter um esquema aí de pelo menos a gente marcar o time lá na defesa deles, porque a gente recua, o time vem para cima de nós. Se a gente pega um time melhor, mais bem estruturado, e se tivesse tomado um gol no time assim, teria dificuldade de reverter. Então, o que precisa melhorar na equipe, que eu vejo na minha posição é isso aí, para mim, o jogador Miller, o volante, nas 3 partidas que realizou, para mim, não tem condições, chega muito tarde nas jogadas. Eu acho que o técnico tinha que mexer nessa posição aí. Tem jogadores aí no banco aí que eu acho que pode atuar melhor que o Miller. Poderia mudar alguma formação, se fala na equipe? Eu, no meu ponto de vista, eu gosto muito do zagueiro Marcos Vinícius. Eu acho que poderia fazer uma linha ali com 3 zagueiros, quer dizer, o Marcos Vinícius na cabeça da área, ou o Marco Vinícius na zaga e adiantando esse Will, porque o Will é bom jogador mesmo. Quer dizer, aí sobrecarrega demais o Ademir. O Ademir corre para um lado, corre para o outro. Chega no fim do jogo, o cara não aguenta. Quer dizer, e ontem também o Radisley, que fez uma ótima partida contra o Bandeirante, não foi bem o José Bonifácio, e ontem também não foi bem. Quer dizer, então sobrecarrega demais o Ademir. O Miller já não joga bem. O Radisley, altos e baixos, quer dizer, sobra tudo para o Ademir no meio de campo. Então, acho que tem que rever isso aí sim, tem que mexer nessa equipe aí. Quer dizer, a vitória foi fundamental, temos tudo agora para vencer o próximo jogo, o Tanabi, que depois, na sequência, o Fernandópolis pega 2 jogos fora de casa. E difíceis, né? E jogos difíceis, de equipes aí que também estão nessa briga aí pelo G4. O Gil comentou aí tudo que ele pôde acompanhar ontem no jogo entre Fernandópolis e a Cisense. Fernandópolis volta a campo no próximo sábado, isso é 4 horas da tarde, né? 16 horas, no estádio Cláudio Rodante, contra o Tanabi. Lembrando que sexta é feriado, né? Sexta é aniversário da cidade. A gripe está me matando, como você pode acompanhar. Mas vamos dar sequência aqui, vamos continuar. O Acisense joga contra o Grêmio Prudente. É um jogo também importantíssimo para as pretensões do Fernandópolis, né, Gil? Sem dúvida nenhuma, porque o Acisense está na 4ª posição e pega um adversário difícil que é o Grêmio Prudente. Por isso que eu falo assim, dentro de casa, como a gente sempre diz, tem que vencer. Vencer, porque é importante os 3 pontos. Então, se o FPC vai vencer, deve vencer o Tanabi, o Acisense vai ter uma dificuldade em casa, porque o Grêmio Prudente hoje é uma ótima equipe. Das equipes que tem 7 pontos hoje, né, Fernandópolis, Acisense e Oswaldo Cruz, o Acisense pega o Grêmio Prudente, que está em 2º lugar na competição. Se caso o Grêmio Prudente vencer e o Fernandópolis também, o Acisense já fica para trás na corrida e o Fernandópolis, pelo menos na cola, né, do Grêmio Prudente aí. Já o Oswaldo Cruz vai jogar com o José Bonifácio fora. Em caso de um empate também ou uma derrota, bom também para o Fernandópolis, né?
Noroeste vai receber o Bandeirante. O Noroeste está em 9º e o Bandeirante em 10º. Esse jogo hoje que não afetaria. Se caso o Fernandópolis perder, o Noroeste vencer, empataria em pontos, né? Que se complicaria ainda mais na tabela. Então, como você pode ver, o 9º, se vencer, empata com o Fernandópolis, caso ele não vencer o Tanabi. Então, por isso, da importância do próximo jogo em casa contra a equipe vizinha nossa, né? O Tanabi é um clássico regional aí, Fernandópolis e Tanabi. E o outro jogo, o América de Rio Preto e o Vossen. O América, que tem 6 pontos, recebe o Vossen. Um empate seria interessantíssimo, desde que o Fernandópolis vencesse essa partida diante do Tanabi. Então, fica aí a nossa torcida, né? Para que nos próximos jogos possa sair mais uma vitória, né? Pelo menos em casa e fora, que possamos roubar aqueles pontos perdidos na primeira rodada diante do Grêmio Prudente. Falando ainda do Fernandópolis, mas falando agora de um jogador, ou melhor, de um ex-jogador, Miller. Miller não é mais integrante, né, do elenco do Fernandópolis. Essa manhã, né, saiu a notícia aí que o ex-jogador que veio, marcou o gol contra o Grêmio Prudente na derrota de 2-1, né, era parte do elenco, porém só 15 minutos pôde participar. Não está mais no Fernandópolis, não pôde ajudar mais, não entrou como treinador, né, foi contratado um treinador que havia sido campeão no Nacional, o Carlinhos, e o Miller agora está em Blumenau. Vai ser o treinador do time da cidade, o Blumenau, que está na 2ª divisão do campeonato local. Então, o Miller dando adeus aí a Fernandópolis, e que, na minha opinião, não vai deixar saudades. Eu não sei a sua, Gil. Eu concordo. O Miller aí, dos 3 jogadores aí da similaridade junto com o goleiro Camilo, o Miller não vai fazer falta não. Eu acho que nos jogos decisivos aí, se a gente tiver a presença do Alex Dias aí, eu acho que ele é um jogador fundamental e melhor que o Miller. Mas o Miller aí deixou muito a desejar essas coisas. Fechou o contrato com a emissora de televisão. De Rio Preto, né? Exatamente. Agora fecha o contrato do treinador de outra equipe, quer dizer, então esse jogador aí, eu acho que ele está mais nessa situação aí, porque ele é tumultuado. Eu acho que ele não sabe, ainda não definiu o que ele quer para a vida dele. Acho que ele não cumpre contratos, pelo que eu vejo aí. Acho que o que ele combina, ele não deve, né, levar até o final. Lógico, acho que com o Fernandópolis, o que ele combinou em termos de tempo, né, de prazo, pelo jeito foi cumprido. Foram 3 meses, pelo que me parece, né? Não sei a data exata de quando foi fechado, mas pelo menos eu acho que se passou aí quase os 3 meses. Se ajudou na parte de marketing, eu não sei até que ponto ajudou, mas em campo, com um gol, lógico, né, a torcida, nós nos emocionamos vendo o Miller marcando o gol, né? Quem não gostaria de ver o Miller marcando o gol? Um grande ídolo, porém com condições nenhumas físicas, e também não participava de treinos. Infelizmente, para nós foi sim um momento bom ter um ídolo desse na nossa cidade, porém que, na minha opinião, não vai deixar saudades. Sou São Paulino, inclusive, né? O Miller jogou no São Paulo. Tenho, lógico, um respeito, um carinho por tudo que ele fez no São Paulo, mas no Fernandópolis eu acho que deixou muito a desejar. Poderia ter contribuído mais por esse contrato aí, não sei valores. Será que foi viável para o Fernandópolis? Essa é a pergunta. Se nós vamos ter aí que pagar o pato futuramente, aí tendo que encher estádios para bancar, às vezes, o gasto que foi feito com o Miller. Como disse o Gil, né? O gasto com o Alex Dias, às vezes, é mais viável do que com o Miller. E o Marte, não sei se teve tanto retorno assim. Mas fica aí a nossa torcida para que a equipe agora se centre realmente, foque na competição. Maurinho, dando um grande exemplo, jogando aí todos os jogos quando pode, só não jogou o jogo passado porque estava sentindo, né, uma contusão, mas já recuperado, foi para o jogo, jogou bem, ajudou a equipe na vitória, que consiga aí fazer com que a equipe alcance o acesso para a Série A3 do ano que vem. O Votuporanga já está na 2, então vamos nos espelhar e vamos conseguir o acesso. Lógico, primeiro vamos nos classificar nessa fase e posteriormente tentar aí buscar o acesso
para 3. Gil, você quer complementar mais alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu concordo com você aí. E agora, vamos esquecer isso aí tudo. E o importante é que o time está bem classificado, na 3ª posição, no G4. Tem outro jogo em casa, tem tudo para vencer e consolidar sua permanência no G4. E desde já, eu deixo uma boa tarde a todos os amigos. E até quarta-feira aí com mais um programa Jornada Esportiva. Com certeza, Gil, muito obrigado mais uma vez pela companhia. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, a sua audiência. É lógico, eu não poderia deixar aí de mandar um grande abraço para 3 grandes amigos que nos cobram, né? Inclusive, um nos encontrou na exposição, o outro em sua empresa. E gostaria de mandar então um abraço para o Rodrigo Pacheco, namorado da Jéssica, né? Inclusive trabalha com a minha esposa. Também vou aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, né? Porque se eu estou mandando para a amiga que trabalha junto, também um abraço para minha esposa Bruna. E também para o Acácio, é isso aí, o Acácio, gerente do Banco Santander, aqui de Fernandópolis, da Rua Brasil, também que nos acompanha. E o Tigrão, funcionário do Rodrigo Pacheco, que não sai lá do Banco Santander, né? Sempre quando eu vou lá, eu falo, ó, te acompanhei lá, você, o Gil, sempre estou acompanhando. Então, muito obrigado a vocês, Rodrigo, Acácio e Tigrão, por essa audiência. São vocês aí que fazem o nosso programa ser o que é hoje. Então, um abraço, um bom início de semana e até quarta-feira, se Deus quiser. Até lá.